estamos todos aqui felizes para começar o nosso estudo hoje. Vou convidar todos para a gente ter um momentinho de oração muito rápida. Vou pedir que a Ivada ore por nós. Bondoso Deus, nosso Pai amoroso, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, neste momento que vamos abrir a Tua palavra e tirar dela, Senhor, a Tua mensagem, o recado que tem para nós neste dia. Rogamos de Ti as bênçãos sobre cada participante desta aula, que todos possam estar prontos a ouvir e a apreender aquilo que tens para nós. Abençoe cada um de nós, nas suas vidas, nos seus problemas, nas suas alegrias. Seja sobre nós, Senhor, nesta reunião. Com gratidão, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, que coisa boa. Hoje quem dá aula para nós é a Ivonete, nossa parceira aqui de todos os domingos. Ela vai dar aula, então a gente vai combinar, como sempre, naquele esquema de poder transmitir adequadamente. A gente deixa a Ivonete fazer a apresentação e depois, então, quando a gente quiser fazer as interferências a partir de um determinado momento, a gente passa com o telefone celular para poder gravar, né, e para poder o pessoal de casa ouvir quem está aqui, porque o pessoal que está em casa é ouvido por nós. O problema é vocês ouvirem a gente daqui. Então, a gente faz nesse esqueminha, aguarda um pouquinho a interferência que a gente possa ter, para fazer a partir do momento em que a gente abrir o microfone para todo mundo, tá bom? Um bom estudo para nós, até daqui a pouco, quando a gente voltar a conversar. Bom dia para todos vocês, que eu não cumprimentei ainda. A Rosa, essa semana, mandou uma mensagem para mim, me convidando para dar a lição, e ela escreveu que era sobre Maria e o subtítulo, né? Aí eu pensei assim, caramba, me ferrei nessa, porque Maria, o pastor Barbosinha deu uma lição sobre Maria, mãe de Jesus, que foi assim, espetacular, maravilhosa, e eu pensando que era de Maria, mãe de Jesus, né? Uma lição espetacular, maravilhosa. Eu falei assim, gente, o nível do Barbosinha eu não consigo chegar jamais. Então, eu estou achando que vou pegar o vídeo da aula e vou passar para a turma, que eles vão ganhar muito mais do que eu dando a aula, né? Pensei nisso, né? Um esqueminha meio que didático. Aí eu peguei o texto, fui ler o texto, falei, ai, graças a Deus, não é sobre Maria, mãe de Jesus, é outra Maria. Então, tá bom, mas não é fácil também não, né? Mas, bom, então a nossa lição é sobre Maria, eu vou... deixa eu botar... Eu fiz um esqueminha aqui para eu não me perder, né? É a lição 9, o título é Maria, sua casa a serviço de Deus. O objetivo dessa lição é apresentar Maria, a mãe de João Marcos. João Marcos é quem escreveu o livro, o Evangelho de Marcos, né? E a sua disposição de abrir a sua casa para a sua comunidade de fé. Então, esse é um dos objetivos. O outro objetivo é incentivar o uso do lar como um espaço de oração e acolhida para quem precisa. E destacar o valor da intercessão na vida dos irmãos e irmãs da comunidade. Então, para início de conversa, eu vou fazer uma perguntinha aqui e vou abrir para vocês contribuírem, né? O pessoal presencial aqui e o pessoal de casa também, né? Então, a pergunta é, casa é lugar de quê? Então, digamos que temos uma questãozinha, aquela questão de prova que a gente faz assim, ó, casa é lugar de, aí um risquinho para você completar, complete, casa é lugar de. Vamos lá, casa é lugar de quê? Vamos começar por quem? Por você, pode ser. De acolhimento. De acolhimento. Então, acolhimento. Deveria ser, é o que ela está dizendo. Ellen, de compartilhar. Isso. De bênção, lugar de bênção. E você, o que você acha? Lugar de paz. Deve ser, né? Para muitas mulheres não é não, mas deve ser, deve ser. De convívio. Todo mundo já falou. A Rafa está falando. De troca. E o pessoal de casa aí, casa é lugar de quê? Casa é lugar de complete. De amor. Abrigo e descanso. Descanso, está falando aqui a Maria José. Quem mais? Abrigo e descanso.
Abrigo e descanso, isso, abrigo e descanso. Ivonete, Mais alguém quer contribuir? Sim. Ivonete, é lugar de briga, de conflito, de acertar as contas, de apontar os defeitos, de falar onde está errando, né? É verdade, o Lucas está falando, vocês estão ouvindo, né? É lugar de briga também, né? Lugar de apontar os defeitos, é verdade. De resolver os traumas. Isso, verdade. De aprendizado. Aprendizado. Oi, Ellen. Ah, tá, foi lá. Ah, tá certo. Bom, e também um lugar de viver o evangelho, né? Um lugar de viver o evangelho. Essas são das sugestões dos autores da lição, né? A gente vai ler agora Atos 12, de 9 a 17. Você bota para nós aí, Luciana, tem como colocar? Você pode ler, Luciana, para nós? Posso? Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Bom, esse texto, a gente geralmente lê ele dando ênfase ao milagre que Deus fez, né, de libertar Pedro da prisão. Então, a gente lê ele com essa ênfase, né? Mas a lição nos propõe a lermos observando Maria, né? Maria, que era a dona da casa, não sei se ela era viúva, só fala nela em Marcos, né? Então, a nossa ênfase é em Maria. Bom, oikos, que é a palavra grega, né, para casa, aparece 39 vezes nos 28 capítulos de Atos. Então, em Atos, né, essa palavra aparece 39 vezes. Isso mostrando, provavelmente, a importância da casa, já que naquela época o pessoal não tinha também templos, né, como a gente tem hoje, e o evangelho era meio que pregava-se de uma forma escondida, não podia anunciar abertamente, né? Porque o pessoal corria risco de morrer, risco de ser preso, como Pedro estava preso, e estava condenado à morte, inclusive, né? Deus livrou ele da prisão e da morte nessa ocasião. Então, não existia o templo, ninguém podia alugar um salão, como hoje a gente faz, aluga um salão, o pessoal se reúne ali, né? E prega o que quer pregar. Então, as casas eram os espaços para isso, assim, para esse tipo de acolhimento, né, de reunião. Quando eu estava estudando, eu pensei também, essa aula vai ser meio nostálgica, porque a gente vai falar de um tempo que a gente tinha, né, bastante culto nas casas, as casas eram abertas, a gente fazia bastante, né? Nós somos dessa época, né? Você é? A Ellen não é?
né? Eu acho que todo mundo aqui que está pessoal de casa e nós aqui, nós somos dessa época em que a gente tinha bastante culto nas casas, as casas eram bastante abertas. E hoje, eu não sei por que a igreja foi perdendo, né? Algumas estão tentando resgatar, mas não está fácil, né? Mas, bom, então a Casa de Maria era uma dessas casas que acolhia a comunidade de fé, né? Ela abria a sua casa, o pessoal, pelo texto, dá para a gente entender que era um lugar mesmo de referência, porque foi o lugar que Pedro foi, né? Assim, ele saiu da prisão, foi direto para lá, né? Para onde que eu vou? Eu vou para Maria, vou para casa da Maria, eu vou para casa da Maria, né? Então, era um lugar bastante de referência para isso, né? Bom, e somente no primeiro grande bloco de Atos é que se fala de Maria. Nunca mais falou dela, né? Dessa Maria. Falou dela aí e nunca mais falou. Provavelmente dando a importância dela como acolhedora e dando a importância dela como mãe que educou Marcos, né? Marcos, essa casa que nós falamos aqui, né? Casa de aprender, é lugar de aprender, é o lugar onde Marcos aprendeu, com certeza com os exemplos da mãe, os ensinamentos da mãe, e com a comunidade, né, de fé ali, ele aprendeu, e Marcos é o quê? Escreveu o Evangelho, né? Então, assim, dada a importância. Eu fui pesquisar na internet, tem algumas controvérsias, mas pelo que eu percebi, Atos é dividido em duas partes, né? Duas grandes partes. E essas partes são divididas em algumas estruturas também. Mas aí não interessa muito aqui. Bom, assim, outra coisa é que essa Casa de Maria, pelo visto, é um lugar de comunicação, né? Porque Paulo foi lá só para comunicar. Ele comunicou, né, que queria fazer algumas coisinhas ali e saiu, foi embora. Ele não ficou ali, né? Então, era um lugar de referência e um lugar de comunicação, né? Não tinha WhatsApp, né? Mandar um WhatsApp, manda um WhatsApp para a turma aí que eu estou indo. Não tinha. Então, era boca a boca mesmo, tinha que estar pessoalmente no local e falar, e também essa casa se caracterizava também como isso, né? Em Atos 12, 17, fica claro isso. E acenando-lhe eles com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então, ele só foi lá dar o recado, falar como o Senhor, testemunhar, né, como o Senhor o tirou da prisão e saiu. Então, também esse era um espaço de comunicação, né? Bom, e parece, conforme eu já até comentei com vocês, parece que foi natural essa ida de Paulo para sair da prisão e ir direto para a casa de Maria, né? Era natural, onde eu vou? Vou para a casa de Maria, né? Provavelmente mostrando essa importância mesmo desse local. Outra observação da revista é em relação à oração, né? Eles estavam naquele lugar orando, pedindo a Deus para livrar Pedro, né? Intercedendo. Então, casa também é lugar de oração. É aquele espaço que a gente se reúne para orar, para interceder, né? Bom, além do texto destacar a Casa de Maria como um lugar aberto à comunhão, acolhida e edificação, também destaca essa importância da oração e intercessão para a comunidade cristã, né, que estava nascendo, né, naquele período nascendo, né? E outra coisa importante é que é um espaço de agradecimento, né? Oração, intercessão e agradecimento. Porque quando a gente se reúne, né, a gente também agradece a Deus pelas bênçãos. E assim, eu considero o agradecimento uma coisa muito, mas muito importante, porque quando a gente agradece, quando o nosso coração é grato, nós estamos reconhecendo que nós não somos dignos do que nós recebemos, né? Então, agradecer a Deus pelas coisas que ele faz por nós no dia a dia. A gente não precisa esperar ser curado de um câncer, ser livrado de um acidente. Não, é no dia a dia mesmo, né? A gente tem tantas bênçãos de Deus, a própria vida, né? O alimento, né? A comunhão, a oportunidade de estar na igreja. Ai, graças a Deus existe uma igreja como essa que não é... Então, tem que agradecer a Deus por essa igreja, né? Então, tantas coisas que nós temos que agradecer, e assim, eu acredito que ser grato é reconhecer que não somos dignos, né, de receber o que nós recebemos, né?
Outra coisa é que a oração, para aquela comunidade, era um estilo de vida, né? Fazia parte do estilo de vida deles mesmo, né? Estar em grupo, principalmente porque eles tinham que estar escondidos mesmo, eles não podiam ficar conversando sobre o evangelho, ficar falando nas ruas, como a gente faz hoje, né? A gente se encontra no restaurante, a gente pode falar, então não podia, então era naquele ambiente bem fechadinho mesmo, e acabou que formando um estilo de vida deles, né, daquela comunidade. E, assim, a lição nos convida a termos esse estilo de vida também, né? Colocarmos a oração na nossa vida como um estilo, né? E por meio da oração é que Deus dava tanto livramento quanto a direção e encorajamento para aquele pessoal. Eles precisavam muito, né, de encorajamento e de direção. Hoje a gente tem a Bíblia, né? Hoje nós temos os estudiosos, um monte de livro, a tradição, né? Isso mesmo, a gente tem tudo isso, então para nós é muito mais fácil, né? A gente lê a Bíblia. Agora imagina naquela época, né? Não tinha nada disso. O que eles tinham era os 5 livros, né? Do Velho Testamento, os fragmentos, isso, o testemunho de um e de outro, Jesus nasceu, Jesus morreu, ele foi ao céu, né? Então, era um momento bastante difícil mesmo, e esse espaço da casa era um espaço de comunhão, essa oração, Deus encorajava eles para continuarem, né? E olha que ambiente de pregar o evangelho, você era proibido mesmo, você vai para a cadeia se você pregar o evangelho. Hoje a gente não, ainda, né, não estamos nessa fase, mas não sei se vai chegar, né? Mas hoje nós temos toda essa liberdade, né? O templo está aberto aí, botamos uma placa, né? Vamos para a televisão, etc. É muito mais fácil, né? Mas naquele período o pessoal precisava muito de encorajamento para isso, né? Bom, então era esse ambiente era um ambiente de alimentação da fé mesmo, né? Então eles se alimentavam mutuamente naquele ambiente da casa, né? Naquela comunhão que eles tinham, né? Bom, então a oração, isso aqui eu tirei do texto, né, do livro. A oração é um meio de nos manter em constante comunhão com Deus Pai e Deus Filho por intermédio do Espírito Santo. É a forma de viver intensamente o relacionamento que Jesus escreveu em João 15, de 5 a 8, que diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, essa fala de Jesus, né, essa comunhão, esse viver na casa, nesse espaço aí, é um espaço de viver isso que Jesus estava falando, né, esse tipo de relacionamento dele conosco, né? Ele é a árvore, nós somos os galhos, o galho não dá fruto, corta. Eu entendi bem isso aí, a gente comprou uma chácara recentemente, lá tem umas árvores que não estavam dando fruto, né, assim. Aí eu fui a primeira a falar, ó, corta isso aí, vamos colocar outra árvore no lugar, que dê fruto, porque está ocupando um espaço e eu quero fruto aqui, né? Então, Jesus fala isso, né? Se a gente não der fruto, nós estamos no galho, se a gente não der o fruto, cortamos. Só precisamos saber, entender exatamente quais são os frutos, né? Porque a gente confunde, né? As pessoas confundem muito que frutos são esses que a gente precisa dar, que Jesus está falando, né? Bom, a oração privada e comunitária se complementavam na igreja primitiva, né? Privada, cada um com a sua oração, em casa, no seu quarto, sozinho, você e Deus, e na comunidade, né? Então, é um complemento, a oração é um complemento, a comunitária e a privada se complementam, né? E a revista também nos convida a termos essa prática, né, de oração privada ser complementada com essa oração mais coletiva, né, esse espaço que a gente tem de oração juntos, né? Então, é por meio da oração que nós desenvolvemos relacionamento com Deus.
A oração comunitária abrange a intercessão e a gratidão. Conforme já comentei com vocês, a gratidão, na minha opinião, pelo menos, é uma das coisas muito importantes, porque é o reconhecimento de que não merecemos, né? Então, por fim, precisamos orar e vigiar, acolher-nos mutuamente e dispor nosso lar para ser um lugar de acolhimento e intercessão. No texto aqui, palavra que ilumina, no fundamento bíblico, fala um pouquinho mais de Marcos, que nós conhecemos, né? Marcos, ele foi o pivô de uma meio que briga, né, entre Paulo e Barnabé, né? Então, acabou que os dois se separaram, cada um foi para um canto por causa de Marcos, e Barnabé, graças a Deus, não desistiu de Marcos, continuou com ele, ensinou ele, né? Preparou ele, e ele é a pessoa que a importância que ele tem, né, nos evangelhos, né? Então, essa primeira parte fala um pouquinho disso, e a palavra que ilumina, destaquei algumas coisas aqui, né? Aqui, o pessoal enfatiza que hoje muitas pessoas fecham suas casas para essa experiência de comunhão, né? De oração, de aprendizado. Dentre outras coisas boas que acontecem também nesse espaço, né, que a gente tem de estar juntos, dentro de casa, não na igreja, né? A igreja nós sabemos, conhecemos, né? Continuamos, mas estamos perdendo esse espaço dentro das casas. E, assim, dos motivos que a revista aponta é essa correria do dia a dia da gente, né? Nós estamos sempre cansados, né? Trabalhamos até tarde, aí, será que eu vou? Será que eu não vou, né? Então, é um espaço que parece que nós estamos muito cansados, como se no passado a gente não trabalhasse, né? A gente nem trabalhava, não é? Na nossa época, a gente nem trabalhava. Aí chegava terça-feira, por exemplo, reunião de oração, estávamos sempre dispostos. No sábado, sempre dispostos, né? Não sei se essa é uma boa desculpa, não, mas tudo bem. A revista aponta isso, né? Outra coisa é a insegurança. E quando a gente abre a nossa casa para receber esse grupo, vem pessoas que a gente não conhece. Inclusive, na época, a gente tinha esses cultos nas casas, nos bairros, né, na casa de alguém, a pessoa abria a porta e recebia vizinho, vinha gente, estava alguém passando na frente lá, e ouvia um hino, alguma coisa, entrava, né, um bêbado passou e entrava, ninguém tinha, né? Não tinha grandes problemas. E hoje a gente tem esse problema de segurança, a gente está sempre com medo de alguém estranho, né? Alguém estranho parece que sempre vai fazer algum mal, não sei. A gente tem esse tempo também de insegurança. E outros motivos, né, que a gente, outras desculpas que a gente tem, né, para a gente não ter mais esse espaço, não buscar mais esse espaço, né? E Deus quer usar a nossa casa para fortalecer a nossa fé e propiciar as pessoas que nunca iriam. Às vezes a pessoa nunca vai num templo, mas ela tem a chance de ir na casa de alguém, né, para poder ouvir a palavra. É a chance que essas pessoas têm, né? E, de repente, começar a conhecer a Jesus através de um culto, uma reunião caseira, né? Bom, então a casa tem grande importância na formação da identidade. E a revista traz o exemplo de Susanna Wesley, né? Susanna Wesley abria a sua casa, ela pregava na cozinha da casa, né? Olha que espaço mais interessante para se falar da palavra de Deus, né? Provavelmente ela estava ali cozinhando e pregando, falando da palavra para as pessoas na sua própria cozinha, né? E nós sabemos que ela foi influenciadora dos irmãos Wesley, né? Que fundaram a Igreja Metodista, tal importância, né? E eu trago aqui outros exemplos da minha experiência, que eu me lembro, né? Em Rondonópolis, o seu Martins e Dona Alice, um casal, e outro casal, o seu Enio e Dona Marta, eles abriam as suas casas para a escola dominical para crianças, no domingo à tarde. Então, domingo de manhã, nós íamos para a igreja normal. Quando a gente era pior de igreja, né? Ia de manhã, ia à tarde e à noite. Passava o domingo inteiro. Era assim, né? Então, eu era criança e eu frequentei muito a casa do seu Martins, do seu Enio, nas escolas dominicais que tinham à tarde. Então, aqueles trabalhos que as professoras levavam pintura, contavam histórias. Gente, como que eu me alimentei disso? Hoje eu sou fruto disso. Acho que vocês também são fruto, né, de escola dominical, né? Olha que importância, né? Então, essas casas eram abertas. E, assim, que bênção, que maravilha eram esses momentos, né? A Dona Lucy, quando eu já era
adolescente, a dona Lucy, ela era empregada do Júlio, lá de Rondonópolis também. Júlio é uma família bastante rica lá, dona de uma rede de lojas, e a dona Lucy era empregada, foi empregada dele durante muitos anos. E ela não era crente. O seu Martins e a família do seu Martins, do seu Enio, eram da Igreja Metodista. A dona Lucy não era da Igreja Metodista. E ela abriu a sua casa para a gente ter escola dominical para as crianças do bairro. Né? Ela morava no bairro, aí eu já era adolescente, eu era professora. Então, eu ia lá e a casa dela era muito pequena, então a gente ficava numas árvores que tinham no quintal, na sombra, e é bastante legal, foi muito bom também. E tenho certeza que aquelas crianças, pelo menos o período que aprenderam ali, alguma coisa levaram para a sua vida adulta. E eu lembrei também da dona Ana Lúcia. Ana Lúcia, em Cuiabá, já em Cuiabá, tinha um bairro lá, tem um bairro lá que ele começou como ocupação. E vocês sabem que a ocupação não é no centro da cidade, não é no melhor lugar da cidade, né? O pior lugar da cidade. É na beira de um córrego, que é um esgoto, né? Assim começou aquelas ocupações ali. E a Ana Lúcia, ela tinha um barraco, gente, devia ser 3 por 3,5 no máximo, porque tinha uma cama de casal, um fogão em cima de uma mesa, aquele fogão de 2 bocas em cima de uma mesa, umas caixas assim onde guardava as roupas e um corredorzinho assim que a gente sentava ali, outro corredorzinho aqui. Então, ela abriu a casa dela para as crianças do bairro também terem escola dominical. Nessa época já era de manhã, eu ia de manhã. As crianças sentavam na cama dela. Ficava ali aquele bequinho, aquele lugar quente pra caramba, meu Deus do céu. Quente pra caramba, porque era um barraco pequenininho, sabe? Telha de Eternite, Cuiabá, 40 graus. Imagina lá dentro quanto era. Mas ela abria. Aí esse espaço ficou pequeno. Aí o que ela fez? A Ana Lúcia não era crente, não era da igreja, não era nada. Ela botou uns bancos atrás do barraco dela, que era para o esgoto. Era um lugar assim, lamento, mas assim, era um pouquinho maior. E as crianças entravam ali e eu comecei a dava aula para eles ali. Aí aquele espaço ficou pequeno, porque a sombra era pequena, porque o barraco era pequeno, não tinha árvore, nada, o barraco era pequeno. Aí a gente foi para debaixo de uma árvore no bairro, uma árvore frondosa, bonita, depois fomos para um centro comunitário. O André andou ajudando a gente lá para caramba, Mazé também, Mazé lembra bem dessa história, né? Mazé, André, até a tia a Elane nessa história também. Ela, mãe dela, que foi indo lá algumas vezes. Lembro. Não dá para esquecer, né? Sei que depois a igreja comprou um espaço, construiu um lugar lá, e na frente da igreja, quando a igreja comprou esse espaço, tinha só uma edícula bem pequenininha, a gente estava com 100 crianças, 120 crianças. Aí não dava para dividir as salas, não tinha espaço. A dona Benedita, que morava na frente da igreja, dona Benedita, que também não era crente, não era nada, abriu a casa dela para a gente ter 2 salas lá na casa dela. Então, eu ia com a salinha, com as crianças para a sala dela, dar aula lá, e os outros ficaram na igreja, bem na frente. Então, assim, e outra experiência da Rinalva, né? Assim, a Rinalva tem um grupo, ela lidera, né, um grupo, hoje, isso eu estou falando agora hoje, aqui em Piracicaba. A Rinalva, ela lidera um grupo de mulheres, né, grupo de oração, e até a pandemia a gente se reunia, que eu fazia parte também, né, a gente se reunia na casa de cada um, ora na casa de um, na casa de outro, e a oração, intercessão, e comes e bebes, é óbvio, né? Não dá para não ter comes e bebes, né? Aí veio a pandemia, a gente continuou pelo WhatsApp, não dava nem para fazer pelo Zoom, porque todas são idosas, ninguém tem muita habilidade para mexer com isso, né? E a gente continuou pelo WhatsApp. Até hoje, a nosso grupo de oração se reúne pelo WhatsApp. Né? Ora, manda, tem a palavra, manda, e assim vai. Né? Está funcionando. Então, assim, a gente tem algumas experiências, né, interessantes, boas. Talvez vocês também tenham algumas para contar para a gente. O pessoal de casa também tem alguma. E eu encerro a minha palavra com essas experiências que eu contei para vocês e abro para vocês abrirem também. Vamos fazer assim, eu fico aqui no lugar da Ivonete só para coordenar a palavra e a Ivonete vai levando o celular nas pessoas aqui da sala para falarem, né? Alguém de casa quer falar? Pode levantar a mãozinha aí que eu já... Eu me lembro do tempo que a gente reunia um grupo de pessoas na casa de uma senhora, que, aliás, era muito pobre, bem pobre, era um barracão, onde todos se reuniam. A gente fazia reunião com adultos e reunião com crianças. Se cantava, se louvava a Deus. Então, era um momento de muita alegria, muita bênção.
que ali Deus nos abençoou bastante. Graças a Deus. Então, vou pegar daqui, então, vou ajudar aqui a fazer um comentário na mesma direção, talvez seja, né? No sentido de que aqueles que pertencem a qualquer comunidade cristã, independente de ser metodista ou não, como nós aqui estamos reunidos como metodistas, mas mesmo de outras denominações, que têm tido essa experiência quando crianças, ou como aluninhos, né, os juvenis, ou até como diz a Ivonete, como professora. Eu já tive como professora, eu entrei com 18, 17 anos para a igreja, então eu não fui criança na igreja, eu fui a partir de jovem, já comecei já dando aulinha para as crianças e tal. Mas, assim, quem teve essa experiência é capaz de olhar para trás e reconhecer, tenho certeza, na sua história de vida, né, a beleza e a contribuição desses momentos, que quando a Ivonete foi descrevendo, eu fui embarcando assim, na história dela, lembrando a quantidade de vezes assim, que a gente se juntou como igreja em pequenas comunidades, muitas delas rurais mesmo, afastadas, né? Em que a gente, por exemplo, como eu era esposa de pastor, a gente, como pastor, ia em cantinhos assim, longínquos, tinha 2, 3 famílias que se juntavam ali. Se tivesse criança, a gente fazia um pouquinho de escola dominical com as crianças, pintava, levava lápis, e eles eram agradecidos, felizes, que aquilo era uma vez no mês que a gente fazia, então era uma festa, né? Aquela história de que o pastor chegou, então as galinhas saem correndo, né? Então, mas é um pouco isso, quando a gente chegava na comunidade, o mundo parava, né? Chegou o pastor, então os batizados, as crianças que tinham nascido, enfim, todas essas coisas que numa comunidade rural ou longínqua do grande centro, a gente não tem nem ideia, né? Tudo se concentra, tudo fica ali concentrado naquele dia. Mas, assim, a riqueza, o cheiro, né? Às vezes dentro de casa, as pessoas fazendo comida, né? Alguém tomando banho, o cheiro, eu sou muito olfativa, as minhas memórias são muito olfativas. E eu, assim, né? A palavra sendo pregada, a Bíblia sendo lida, a oração sendo feita, e a vida doméstica acontecendo, isso é uma loucura. Mas isso fica entranhado na gente, né? Quando a Ivonete vai falando, eu digo, é isso mesmo. E isso contribuiu, né, para a formatação da experiência religiosa da gente. Eu me pergunto muito, assim, quando eu olho para os meus netos, né, para as crianças da família, não, eles não têm essa experiência hoje, né? Uma vez por ano, para vocês terem uma ideia, eu faço uma luta lá na minha casa, assim, quando junta todo mundo, para fazer no Natal aquilo que a gente chama de cultinho de Natal. E, olha, aquilo é assim, todo mundo gosta quando faz, mas até chegar ao fazer, a iniciativa, vamos organizar, vamos parar, faz antes da janta, faz depois da janta, entrega o presente, entrega depois, não, tem que ser, enfim, toda essa estratégia, né? Porque as comunidades modernas, o povo de hoje, o povo urbano de hoje já não valoriza isso, não tem esse hábito, não tem esse costume, né? Uma loucura isso. E a casa é sempre esse grande centro. Às vezes eu fico ouvindo na televisão propaganda dos novos apartamentos em São Paulo. 30 metros quadrados, 25, maravilhosos, assim, né? Para aqueles que passam o dia no trabalho, só vêm em casa dormir. Mas que casa é essa? Isso não é casa, isso é um alojamento, não dá para receber uma segunda pessoa ali, né? E isso é assim, o grande X da questão de todo mundo ficar feliz, eu posso comprar um apartamento desses que são modernos. Ai, que loucura! Não é assim, a noção de casa se perde. Enfim, vamos lá. Quem quer falar aqui do povo Lucas quer falar. Vai. Oi, bom dia, bom domingo a todos aí. Eu estava pensando aqui tudo que a Ivonete falou, a Rosa falou mais um pouco agora, e a questão da cultura e do conhecimento da oralidade parece que foi se esvaindo, né? Quando eu era criança, eu vivia tudo isso aí também, morei bastante tempo com a minha avó, né? Então, o núcleo da casa, né? A gente conversa, porque não tinha também ficar internet, né? E para vocês terem uma ideia, na época, meu avô, minha avó era da Assembleia e não podia ter nem televisão. Então, sobrava o quê? Sobrava conversa, não tinha o que fazer, né? Era muita conversa, muita história, né? E hoje, a gente vive um momento
que nós estamos com problemas, não, né? É gravíssimo, né? A questão do clima do meio ambiente, que o planeta ele está talvez a caminho de ficar inabitável, né? Infelizmente. Então, nós passamos por um problema gravíssimo. Ah, mas o que tem a ver com a casa? Olha, se na casa as pessoas não mudarem o seu jeito de consumir, de jogar os lixos e de tantas outras coisas, não são as empresas e as grandes políticas que vão resolver o problema. É na casa, né? Estamos passando ainda por um problema de pandemia. E onde foi a questão central? Foi nas casas, no contato. Né? E se nas casas você não tem educação, não parte dali também, você não resolve o problema da pandemia mundial. Né? E ultimamente agora, que a gente sentiu muito o problema, é a questão política. Né? O cuidado que deixou-se de ter da questão da oralidade. Né? Eu acho que o tratamento disso nas pequenas celas, ou seja, nas casas também, foi deixado de lado, né? É muito uma teoria assim, eu estava vendo ontem na televisão um programa à tarde, e eu fiquei assim, falei, nossa, que triste que tá, porque a música, eu vou usar o termo da música, tá? Eu peço desculpa para vocês, mas a música cantada numa televisão à tarde, um programa aberto para todo mundo, era assim, eu não estou nem aí, eu quero que se foda. Então, é isso que a gente tem na nossa cultura também. Né? E a cultura popular, a cultura que está no celular de todo mundo. E uma artista fazendo sucesso. Né? Então, quer dizer, se não é essa conversa que a gente precisa ter nas casas, partir das casas, né? O reino de Deus, ele parte, como disse a Ivonete, aí, parte da casa, parte das pequenas células, né? Então, nós temos um problema grave no meio ambiente e no clima, temos um problema, e acho que cada vez mais, a questão de saúde, que a gente precisa se cuidar, e precisa ensinar o cuidado a partir das casas, e temos um problema político gravíssimo que o Brasil está atravessando, que a gente nem sabe como conversar, porque as pessoas não querem nem conversar, porque querem que se exploda, né? Então, é nas casas que a gente talvez tenta resolver isso. É a partir das casas, porque do macro vem muita coisa, mas o macro não nos atinge no lado afetivo, né? Atinge no mundo das ideias, mas no lado afetivo é a partir das casas, né? A minha experiência com os meus avós, eu lembro, é o lugar que eu sentia mais amado. O que meus avós falavam é o que valia realmente para mim. As ideias lá de cima talvez nem chegavam para mim, né? Nem me atingiam, né? Então, é nas casas que a coisa começa a acontecer. Lindo o seu depoimento, Lucas, porque eu acho que é pouco isso, né? Todo mundo estava dizendo assim com a cabeça aqui, não sei se você percebesse aí, porque é isso que a gente sente mesmo, né? O apelo externo é tão forte que ele neutraliza, e como ele não tem filtro, ele chega assim, como tu disseste com a música, desse jeito, né? A gestualidade, tudo isso chega desse jeito, sem filtro. E é na casa que tu tem que ter o filtro, é a família que te faz isso, né? No bom sentido, não é uma família tradicional chata, conservadora, horrorosa, a família aberta, mas a família que pensa, a família que discute, a família que põe a questão, né? Isso casa e família parece que tem uma relação assim muito óbvia, né? Uma coisa reflete na outra. Eu sinto isso um pouco. Bem legal. O que mais nós temos para falar aqui? Eu acho que uma coisa que nós deveríamos pensar um pouco. Eu cresci numa outra denominação, no interior do Paraná, e lá, até hoje, tem toda semana as comunidades se reúnem. E o porquê que aqui nós, em cidade grande, mesmo em igreja, mesmo em comunidade, nós não temos esse costume? Não é mesmo? Nós que estamos aqui dentro, nós deixamos isso dispersar. Meus filhos que estão com a minha mãe lá no Paraná, que eles moram lá, tem estudar, trabalhar. Meu menino tem 6 anos. Ele vai para a igreja toda semana, quando no coração com a gente, ele chama, ele manda a palavra para mim, que ele foi para a escolinha dominical, ele foi para a catequese. Então, assim, o que a gente pode fazer? Se não manter isso, está dizendo, mesmo que a gente deixou o tempo se dispersar.
Acho que a Bruna termina a fala dela com uma pergunta que é fundamental, que eu acho que nós tínhamos que olhar para ela daqui a pouco. Vamos deixar da Lê Então, falar. é porque a minha fala, acho que vai encaixando nessa linha aí, nessa mesma pergunta que ela está fazendo. Eu acho que a gente tem uma diferença da atualidade, de como é que as famílias se organizam. Gente, as famílias hoje não são mais iguais às famílias que nós vivenciamos há 20 anos atrás. Não é? O tempo que o pai e a mãe tinham em casa é completamente diferente do que a gente tem hoje, para começar, não é? Outra coisa é que cada vez mais vai diluindo a diferença entre casa e trabalho. Mesmo para quem não trabalha online, né? Mas quem de nós aqui que não recebe hoje mensagens em casa à noite, de final de semana, não é? Sobre trabalho? Todo mundo, o tempo todo. Então, as crianças também estão vivendo esse tempo picado, né? Quando eu fico na casa do meu filho, por exemplo, que ele e a esposa trabalham, as meninas estão lá. Quando eu estou lá, eu sou a referência que está disponível para atender o que as crianças estão querendo. Porque eles estão atendendo a criança no minuto seguinte, receber um e-mail, só sair correndo, aí volta, daí tem que providenciar o almoço. Aí, né? Então, essa divisão que nas comunidades menores, então, né, do interior e tal, elas ainda permanecem um pouco mais. Mas nosso cotidiano de cidade maior é esse, em que está tudo muito picadinho, a gente não tem mais esse tempo separado para se dedicar a essas coisas. E aí eu diria assim, não são só as reuniões nas casas, as reuniões da igreja, que acontecem nas casas, e rarear. Todas as atividades da igreja hoje, elas estão. Olha a nossa comunidade aqui, nós temos jovens. Por quê? É o retrato também desse esfacelamento, né, do tempo desse pessoal. Já está nos últimos tempos, está muito difícil. A moçada consegue acordar de noite. E a gente não consegue articular a resposta a isso que atenda. Tentamos aí reuniões online no meio da semana, a gente não consegue, não é? Então, eu acho que a igreja toda, essa proposta de acolhimento, está vivendo uma crise nesse sentido. Mas também não é só a igreja. Quantas outras reuniões que a gente tem por aí? Quantos de nós hoje reúnem os amigos regularmente? Quantas famílias já não se encontram mais regularmente? Porque todos nós estamos estacionados no nosso tempo, na nossa dedicação. Então, a gente tem que entender que a experiência que o texto bíblico traz para a gente era uma experiência daquele momento que foi muito importante e que tem sido realidade ainda hoje em algumas comunidades, mas não serve de modelo para a igreja toda. Né? Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso. E acho assim também, eu não sei até onde, nós sabemos que a nossa revista foi montada, essa revista que nós estamos estudando agora, foi montada com lições de tempos diferentes, né? Não existia uma equipe de redação para fazer essa, então eles pescaram lições que faziam sentido para fazer parte de uma unidade. Eu não sei de que tempo foi esta lição, mas a gente teve um tempo na Igreja Metodista em que houve mais ênfase na organização de células, que é um pouco essa ideia de reuniões nas famílias, né? E as células ainda funcionam em algumas igrejas por aí, mas bem menos do que foi no começo, porque a dificuldade da regularidade, das pessoas organizarem a sua agenda para fazerem parte e tudo isso. A vida está mais complexa e a gente tem que entender que a igreja está nesse tempo. Não dá para, né, não dá para a gente quebrar. Agora, eu acho que a pulga que eu queria deixar para cada um é quando é que a gente vai finalmente ter a coragem de encarar isso, para ver que respostas a gente pode dar ainda assim à necessidade que as pessoas têm de acolhimento. Como a Janice foi a primeira aqui que mencionou esse meio de supetão, e eu acho que essa é uma das funções principais da igreja e da casa que se abre para a atenção. É um acolhimento.
Quer dizer, a gente tem condições, independente da igreja, de estar acolhendo? Você já, né, tem tido essa experiência de sensibilidade, mas também a gente conflita outra vez com a questão do tempo. Essa fala da Helena parece que vai tentando juntar isso, né? Na minha cabeça, quando eu fiz aquela retrospectiva saudosa, né, sobre a história de antes das convivências da gente nas famílias, nas comunidades rurais e assim por diante, eu tenho muito claro assim, a gente precisa revisitar essas práticas e pegar delas aquilo que ela nos deixou como experiência afetuosa mesmo, né? Como que isso me constituiu afetuosamente, de maneira que eu digo, bom, então eu estou integrada, né, nas coisas de igreja, nas coisas da fé, né, pelo meu corpo, né, meu corpo que sente, meu corpo que se manifesta. Mas eu também acho, e vou na direção do que a Dalena está dizendo agora, que a modernidade, tal como a gente está conhecendo, boa ou ruim, particularmente eu acho que ela é mais ruim às vezes do que boa, né? Mas independente desse juízo de valor, a gente precisa ajustar práticas que sejam desse modelo. Esse é o nosso problema, a gente não sabe fazer, né? Assim, eu tenho clareza que as crianças precisam ter contato com a palavra, estudar, tudo isso da escola dominical, vamos dizer assim. Agora, o jeito que a gente vinha fazendo não funciona mais, não está funcionando, não está atraindo, não está segurando a criança, não está interessando, enfim. Então, como é que a gente dá esse salto de qualidade? Eu acho que a modernidade, entre aspas, pede da gente isso, né? O que é que faz com que a menina de 13 anos levante todos os dias, às 5h30 da manhã, para tomar banho, porque a van dela passa às 6h30 na frente da casa, que a aula dela começa às 7 horas, e ela vai todos os dias nesse regime, nessa rotina. O que é que faz com que domingo ela não possa fazer o mesmo? Não precisa levantar às 5h30, pode levantar às 7, né? E vir para a igreja às 9. É a mãe que precisa exigir, o que é isso? Que precisa estabelecer essa rotina valorizativa, não é a rotina chata, é a rotina que valoriza. Eu não quero levantar, mas eu vou levantar, porque tem lá X, tem lá Y, tem alguma coisa lá que me espera. A gente parece que não está oferecendo nada para esperar. Então, é vir para quê, né? Veja, o relato da Bruna vai um pouco nessa direção. Se o universo do filhinho dela lá, com a família, ele é restrito, vamos dizer assim, que não tem as facilitações da cidade grande, né? Ele aproveita ali, curte ali, e ali ele se organiza na rotina dele, com 6 anos, né? Imagina. Agora, qual é a rotina que a gente está oferecendo? Quais são as possibilidades que a gente está oferecendo numa cidade maior, em que a criança não consegue encaixar 1 hora na semana? Então, se a gente pensar quantas horas eles ficam jogando videogame, né? Então, assim, quem é o adulto que tem que interferir aqui? É a mãe, a avó, é a tia? Quem que é, né? Eu tenho clareza, absolutamente eu tenho clareza, que criar filho inclui também ensinar filho a cumprir aquilo que é exigência na formação dele e que ele nem sempre valoriza, ou ainda não valoriza, portanto, vamos. Ponto final. Não se negocia. E isso pode ser até um autoritarismo dentro de uma possível democracia que a gente queira ter na relação com os filhos. Mas, assim, tem coisas que são negociadas. Agora, eu não acho que as pessoas todas estejam convencidas disso, né? Eu estou porque criei 4 filhos e sei como é que eu criei. Então, eu acho que a rotina é fundamental, até uma determinada idade. Agora, não sei se as pessoas pensam isso. Então, se não pensam isso, de que jeito que a gente vai fazer, né? Porque não vejo saída, assim, não vejo... Como a Dalene disse, nós não temos classe de juvenis e de jovens na igreja, na Catedral de Piracicaba. E não temos, porque nós não temos a meninada na igreja. O que se faz com isso? As famílias têm adolescentes, as famílias têm jovens, mas eles não vêm. Os avós vêm, os pais vêm, os pequenininhos aí até ver que tem que vir junto, e aí não se discute, mas quando chega na lógica da escolha, não tem nada que segure, né? Então, eu queria dizer isso, e aí abrir de novo a palavra para quem quiser dizer. O que mais que a gente teria para dizer, para repartir sobre isso? Isso é um problema grave, porque isso, além de refletir na vida individual de cada um de nós, das crianças, dos juvenis e dos jovens, reflete fundamentalmente na vida para frente da igreja. A igreja só vai se preservar
se nós montarmos uma geração que vem atrás de nós garantindo práticas, né? Senão nós vamos, simplesmente a igreja vai deixar de existir. Isso não é um fenômeno maluco e nem improvável. Vamos olhar para a Europa, vamos olhar para os Estados Unidos e já estamos assim, né? Os países desenvolvidos já estão desse jeito. Então, e aí? O que fazemos? Ô, Rosa, eu vejo assim, eu vejo assim. Isso. Como eu trabalhei por muito tempo em sala de aula com adolescente, o adolescente, os interesses dele são extremamente individuais, né? Mas eles gostam de atividade. O que eu vejo que falta hoje nas igrejas é ter uma atividade esportiva junto com a aula dominical. Por exemplo, a criança sairia cedo para ir para a aula dominical e depois teria uma atividade esportiva. Com certeza seria um atrativo. Porém, a igreja não está preparada para isso ainda, eu acredito. Não sei o que vocês acham, mas é uma ideia, né, do que poderia ser feito para incentivar, porque é difícil. Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que 99% de nós aqui concordamos, né, que a atividade é fundamental para o juvenil. Agora, o problema é que isso acrescenta para a atividade do professor uma qualificação a mais, né? Ele tem que ser aquele sujeito que é capaz de fazer exercício, propor isso e tal, e mais que isso, ele tem que ser aquele que tem disponibilidade para fazer isso no domingo, né? O que já é um segundo problema. Então, assim, mas praticável, eu não sei exatamente tanto quanto é, mas é uma ideia fundamental, eu acho que tem razão. E outro problema é que eles têm em casa, eles têm essas coisas na escola, no grupo deles, a concorrência é muito forte. Bom, de qualquer forma, né, não sei se todo mundo ouviu, a Ivonete disse assim, a concorrência é forte, né? Na escola eles têm isso, em outros grupos, em clubes e assim por diante. Na verdade, assim, só para a gente não cair num lugar que não é o lugar necessariamente da lição de hoje, vamos só puxar um pouquinho para cá, porque isso é um problema que nos atinge a todos, todo mundo fica angustiado, né? E a gente quer achar soluções. Mas, assim, só voltando um pouquinho, qual era o objetivo da nossa lição de hoje, né? Era olhar para a casa, para o oikos, né? Para o lugar onde as pessoas se reúnem, como bem apresentou a Ivonete no começo, e descobrir no próprio texto bíblico, que foi inspiração para a nossa lição de hoje, o quanto que a oração e perseverar na oração foi fundamental para aqueles primeiros tempos, para a manutenção das comunidades cristãs primitivas. Isso que foi fundamental. Pedro estava preso, né, e foi solto, Marcos estava preso e foi solto, né, a partir da oração dos irmãos e assim por diante. Bom, então, se o nosso problema hoje é manutenção da comunidade cristã, manter as classes da escola dominical, a gente está envolvido com a escola dominical, sente falta disso, né? Talvez a nossa oração, então, só para pegar a lógica da lição, tenha que se voltar para essa questão, temos que orar para que Deus nos ajude, nos auxilie a entender a forma, o modo, a maneira como nós podemos trabalhar para reavivar as práticas da escola dominical. Eu fico pensando isso, que esse seria, digamos, o caminho, né, para a gente ir, a partir da lição de hoje, pensar. Talvez nós pudéssemos estabelecer que hoje, assim, um momento de oração diário, nas nossas orações, que todos nós fazemos diariamente, a oração pela escola dominical, né? A oração porque a escola dominical é esse pressuposto da evangelização, é quase que vamos dizer, o recheio, né, da evangelização, porque ela vai dando condições para a gente se fortalecer mesmo, conhecer, compreender, estudar as coisas da fé, que precisam começar com as crianças, né? Então, talvez a gente pudesse tomar para fazer um propósito hoje mesmo aqui entre nós, de fazermos isso, e a cada domingo a gente meio que reavivar, fortalecer isso. Temos orado, vamos orar, vamos realmente dizer para Deus o quanto nós estamos angustiados, né, com essa questão. Eu tenho me angustiado muito. Às vezes eu digo para um ou outro amigo, eu estou ficando com mais idade, eu já queria meio que parar um pouco com as coisas. E não vejo quem vem atrás, a gente não tem quem vem atrás para tomar os lugares, e a gente então vai ficando, né? Isso significa que nós não temos lideranças, né? Isso é muito complicado. Podemos caminhar mais para o encerramento, queridos, agradecendo a palavra da Maria José, a palavra do Lucas, né, que estiveram de longe contribuindo com a gente, e aqui da Darlene, da Bruna, da Esther, né, todo mundo que contribui, quem não falou, mas pensou, a gente está todo mundo junto aqui, e
E no fundo, nós fazemos uma grande casa, né? Olha que casa linda nossa, né? Uma casa que vai lá para o Goiás, para o Mato Grosso, né? A Glaucia, que estava aqui, é lá do Rio Grande do Sul, ela acho que saiu porque ela perdeu a conexão. Enfim, a nossa casa se estende, né? E é muito bom isso. Isso talvez seja a concepção de casa moderna, né? Estamos juntos, separados, mas juntos na compreensão, né? E talvez, então, a gente pudesse encerrar, pode ser, Ivanete? Encerrar nesse sentido, de fazer esse propósito de orar mesmo pelas crianças, pelos jovens, pelos juvenis, pelas pessoas que estão assim conosco, né? Ou que estão assim a serem alcançadas pela prática da escola dominical. Vamos fazer esse propósito? Podemos fazer um combinado, como diz a Minara, vamos fazer um combinado, né? Vamos orar durante essa semana que vem a gente torna a falar. Acho que isso pode, eu acredito piamente nisso, não acho que isso seja uma coisa assim paliativa, eu acho que é verdade, a oração vai à frente de qualquer prática que a gente possa vir a ter como cristãos, né? O Senhor nos ensinou isso e a lição de hoje enfatiza a mesma coisa. Pode ser? Então, estamos combinados, semana que vem nos encontramos de novo, semana que vem quem vai dar a lição para nós é a Darlene, e é uma lição bem interessante, bem significativa, eu vou tentar mandar até terça-feira para todo mundo, quem não tem a lição, já pode, não tem a revista, pode pegar a cópia digital, já ir lendo, né? E já ir se preparando para a gente poder discutir hoje aqui, e inclusive assim, como uma forma de não acolher gratuitamente aquilo que o professor aqui vai dizer, mas já vir pronto, né, para o diálogo, para a discussão, para a reflexão, levantando questões, isso torna a nossa aula mais ativa, mais rica, mais participativa, tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo, bom final de domingo, feriado nessa semana, muitas pessoas estão fazendo feriadão, né? Que a gente aproveite isso, que a gente se ocupe bem nesses dias, aproveite esses dias para descansar, para pensar, para estar com a família, com os amigos, com os queridos, todos e nos abastecer na afetuosidade que a gente precisa, né? Um abraço, então, para todo mundo, beijo, boa semana, tá bom?